No último dia 22 de março, o DJ Renan da Penha, idealizador do Baile da Gaiola, maior festa de funk do Rio de Janeiro, foi condenado a 6 anos e 8 meses de regime fechado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, junto com outras 10 pessoas. A prisão é embasada no depoimento de testemunhas que acusam o artista de atuar como olheiro do tráfico, organizar bailes clandestinos e fazer apologia ao crime em suas músicas. Em primeira instância, Renan foi inocentado por falta de provas, mas a condenação de agora reverte essa absolvição. A decisão foi chamada de estapafúrdia pela defesa do DJ e contestada pela fragilidade das acusações. Um protesto foi organizado no Circo Voador contra a decisão judicial. A OAB do Rio também se manifestou contra a prisão do Renan da Penha. O funk é uma realidade popular, não só da periferia, mas que vem da periferia e ganhou o Brasil como um todo. E não podemos admitir, como no passado, que sambistas, capoeiras e etc. sejam novamente recriminados. A arte é uma manifestação de cultura que se espera e se quer se ver respeitada. Mas essa não é a primeira vez que um artista de funk é condenado por suposta associação ao tráfico. E é isso que nós vamos explicar nesse episódio do Contexto. Baile da Penha, sempre lotado, todo sabadão. Esse é o Baile da Gaiola, a festa de funk mais famosa do Rio de Janeiro, realizada no Complexo da Penha, e uma das grandes responsáveis por ter renovado a cultura de baile funk na cidade nos últimos anos. O baile foi alvo de uma operação policial realizada em fevereiro desse ano, que acabou com 4 moradores feridos. Operações desse tipo não são novidade. Elas se tornaram mais comuns, porém, desde a implementação das unidades de polícia pacificadora na cidade, as chamadas UPPs. Mas de acordo com o doutor em Direito Penal, Danilo Simrod, a criminalização da cultura funk ocorre desde o início dos anos 90 e continua até hoje. Danilo resume esse processo de criminalização em 5 momentos. Nós vamos contar essa história a partir deles. O primeiro desses momentos aconteceu em 1992 e ficou conhecido como o Arrastão de Ipanema. Aconteceu que algumas galeras, como eram conhecidos grupos de amigos do subúrbio que se reuniam em bailes e rodavam pela cidade, se encontraram na praia da Zona Sul e começaram a brigar entre si. Esse tipo de briga, porém, era muito comum nos bailes funk da época. Pesquisadores comparam as famosas rodas punk. Jornais da época relatam que, a partir dessa briga, começou um arrastão que instalou uma correria na praia. O arrastão foi atribuído à ação de funkeiros, o que gerou pânico nos moradores da zona sul da cidade e acabou estigmatizando o funk como algo relacionado ao crime. Esses setores da sociedade tiveram, finalmente, o seu primeiro contato com o funk da pior maneira possível, associado a um episódio de violência. E desde então, funkeiro, para muita gente, virou sinônimo de baderneiro, de pivete, de ladrão. O segundo momento ocorreu em meados dos anos 90. Nessa época, o funk já encantava a indústria fonográfica e ganhava espaço na mídia. Só que nas favelas cariocas, um novo gênero que relatava o cotidiano da comunidade de forma crua, citando nomes de armas e falando sobre o crime, começava a surgir. Era o chamado rap das armas, que mais tarde se tornaram os proibidões. A partir daí, começaram as primeiras acusações de envolvimento do funk com o tráfico. Isso fortaleceu após uma entrevista do traficante Elias Maluco, que admitiu patrocinar bailes em Vigário Geral. Logo depois, foi a vez do empresário Rômulo Costa, da Furacão 2000, dizer que traficantes usavam associações de moradores da favela para contratar os bailes. Foi a gota d'água para que se abrisse uma CPI municipal que investigou as supostas relações do funk com o tráfico. Os funkeiros Cidinho, Doca, Júnior, Leonardo e outros foram chamados a depor. E eles se justificaram afirmando que apenas cantavam a realidade da favela. A CPI gerou uma onda de perseguição ao funk. Só que essa perseguição teve um efeito colateral. Os bailes de comunidade se deslocaram para o asfalto e, a partir disso, emergiram os chamados bailes de corredor. O que ocorre aí é que os bailes se tornaram muito mais violentos, porque enquanto os bailes aconteciam nas favelas, como as favelas, muitas delas eram dominadas por facções criminosas, de traficantes, os próprios traficantes não deixavam, ter episódios mais violentos. É nessa época, quando os bailes chegam nos clubes, que começa a haver a fase dos bailes de corredor. O espaço era dividido em 2 lados, lado A, lado B, e havia uma luta numa espécie de corredor polonês. Houve até denúncias de que pessoas acabaram morrendo nesses bailes de corredor. Esses bailes de corredor, que marcam o terceiro momento apontado por Danilo Simrod, duram até o fim dos anos 90. Eles estigmatizaram ainda mais o gênero como sinônimo de algo violento na visão de alguns setores da sociedade. A nova onda de perseguição resultou em outra CPI. Chamada de CPI do Funk, ela criou uma lei que impôs uma série de exigências para a realização dos bailes, o que na prática acabaram os proibindo. Os empresários Rômulo Costa e Zezinho, donos das maiores equipes de som da época, chegaram a ir presos. A CPI e a consequente proibição dos bailes de clube fizeram com que os bailes voltassem novamente às favelas, fora da alçada do Estado. Nesse período, um outro acontecimento contribuiu para a criminalização do funk, a morte do jornalista Tim Lopes. Em 2002, o repórter havia subido à favela da Vila Cruzeiro para investigar denúncias de venda de drogas e prática sexual nos bailes.
Apesar de ele não ter sido morto durante o baile, isso desencadeou uma nova onda de perseguições. Isso estigmatizou ainda mais o baile funk, porque foi noticiado de que ele tinha sido assassinado por causa do baile funk, ou no baile funk. Os bailes foram perseguidos novamente. Depois houve um momento em que essa onda de criminalização dá uma arrefecida, mas isso volta com mais força a partir de 2008 com as UPPs. De acordo com o pesquisador, o último episódio que marca o processo de criminalização foi a implementação das UPPs em 2008, no governo Sérgio Cabral. Com o objetivo de pacificar os morros, as UPPs também agiram na proibição de diversos bailes. E havia a ideia de que a UPP ela combateria o tráfico mais ostensivo, né? E o baile era visto como um espaço de tráfico e de traficantes, quer dizer, o lazer típico dos traficantes. Em 2010, quando as Forças Armadas e as polícias federal, civil e militar tomaram o Complexo do Alemão, 5 funkeiros foram presos por associação para o tráfico e apologia ao crime. Eles foram soltos posteriormente quando o caso foi ao STF. O MC Smith, aliás, que foi preso nessa época, gravou um desabafo no seu Instagram sobre o caso Renan da Penha e relembrou a sua prisão. Até quando tem que ser preso eu, Frank, Didô, Max, Ticão, Galo, Renan? Até quando nossas vozes vão ter que ficar caladas? A atuação das UPPs no fechamento dos bailes de favela desde 2008 foi tornando escassa a cultura do baile funk no Rio de Janeiro. Durante a primeira parte da década de 2010, o funk ostentação paulista cresceu e ofuscou a produção do gênero na cidade que o criou. Mas o surgimento do funk 150 BPM, primeiro no baile da Nova Holanda, depois no Complexo da Penha, com o baile da Gaiola, deu novo fôlego ao gênero. E o DJ Renan da Penha teve participação fundamental nesse processo. Desde 2016, quando ele foi acusado de associação para o tráfico e absolvido por falta de provas, até este início de 2019, Renan se tornou um dos mais importantes artistas de funk do Rio. Não só pelo baile da Gaiola, o DJ tem um programa de sucesso na FM O Dia, centenas de milhares de seguidores no YouTube e participação em grandes hits dos últimos anos. Renan da Penha é a figura de frente da grande novidade do funk carioca, que é o 150 BPM. E o Renan da Penha foi o cara que levou essa novidade para os grandes bailes, para as grandes festas, para programa de rádio. Ele se tornou uma espécie de figura de frente mesmo do 150, o garoto propaganda, o cara que levava para fora da favela, para outras festas, para outros bailes dentro do Brasil. É lógico que você tirar de circulação, tirar dos palcos uma figura com a projeção do Renan da Penha atrasa um bocado o movimento de popularização e de reconhecimento que o funk vem fazendo há 30 anos. Como dito mais cedo, a sua condenação se baseia em relatos de testemunhas que o acusam de ter atuado como olheiro do tráfico em 2014. O crime de associação para o tráfico se fundamenta também na acusação de que Renan promoveria a venda de drogas através de seus bailes. Imagens de Renan com traficantes, postagens em redes sociais com aparentes armas de fogo e a suposta apologia ao tráfico contida nas suas músicas também embasam a prisão. Como é que eu vou trabalhar à noite, pernoitar? Como é que eu vou ser atividade do morro e ainda ser DJ? A defesa diz que esses alertas sobre a movimentação policial é prática comum nas favelas, tendo como motivo proteger os moradores de tiroteios e evitar danos aos veículos causados pela subida do Caveirão. Não é possível afirmar que o DJ Renan é associado ao tráfico só por ele frequentar espaços em que o tráfico ocorre. Seria absurdo dizer que ele é DJ dos traficantes, né? Reforçando a associação entre a música, o baile e o tráfico de drogas, né? Então, se existe tráfico dentro de uma boate frequentada pela elite na zona sul do Rio de Janeiro, não se diz que aquela boate é um antro de criminosos, não se fecha aquela boate. Então, se existe o consumo de drogas ilícitas nos bailes funks, isso não tem absolutamente nada a ver com o funk.